Fala investidores, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma empresa no mínimo curiosa para a gente poder estudar. Então nessa avaliação seria a empresa Kepler Weber. Essa empresa que é dos anos de 1925, praticamente esquecida pelo mercado e que vem entregando ótimos resultados de crescimento nos últimos anos e também de dividendos. Então é uma empresa excelente aí no quesito crescimento, mas a questão dos dividendos a gente vai comentar aqui também nessa apresentação. Então é um vídeo mais rápido no vídeo de hoje, seria mesmo só para fazer uma avaliação mais breve, mas avaliações específicas falando sobre pontos específicos aqui para que você consiga estar avaliando a empresa e se aprofundando mais nos estudos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Pessoal, já no início deixa aquele like, se inscreva no canal, ative os sininhos para poder receber notificação, porque eu vou produzir cada vez mais vídeos para vocês aqui e eu quero ser cada vez mais pontual. Então, deixa nos comentários também a sua dúvida e deixa aqui também nos comentários algumas opiniões relacionadas ao canal, o que a gente pode estar gravando e o que pode ser melhorado. Pessoal, em resumo aqui, a empresa hoje ela está voltada mais para crescimento, apesar dela ter já distribuído dividendos. E eu gostaria de mostrar para vocês o que a empresa faz. Quando você vai investir numa empresa, a primeira coisa que você tem que saber é o que ela produz e de onde ela tira a fonte de receita que ela tem. Inclusive, isso é um fator que faz com que as pessoas caem em golpe de pirâmide. As pessoas acreditam numa rentabilidade absurda de 3, 5% ao mês. E aí elas vão lá, colocam o seu dinheiro, jogado fora ali, aquele dinheiro suado, numa empresa que na verdade ela nem existe na maioria das vezes. Então por isso que é importante você saber antes de investir, quando principalmente a empresa tem bons resultados, para entender o que ela faz. Então no caso aqui da Kepler Weber, ela é uma empresa situada na agropecuária e a função dela, o serviço que ela presta é na armazenagem de grãos, tá? Quando é feita a colheita dos grãos, os agricultores vão lá e contratam essa empresa para poder fazer a construção desses armazéns que vocês estão vendo aqui na imagem, tá bom? E a ideia é fazer com que a armazenagem seja bem feita, de forma bem eficiente, para que os grãos não sejam desvalorizados ou até mesmo perdidos por falta de armazenamento. Então, durante esse armazenamento, lá dentro tem toda uma tecnologia que faz com que se, por exemplo, não podem estar úmidos, eles vão lá, tem toda uma tecnologia por trás que faz com que preserve os grãos, para que não estrague esses grãos lá. Então, como você vê aqui, por exemplo, a gente tem um déficit no Brasil de armazenagem de grãos. Então, é um grande potencial para a empresa. No Brasil hoje, para você ter noção, a gente perde em torno de 15% de grãos, ou seja, é muita coisa, por falta de armazenagem. O nosso país aqui tem um setor agrícola muito forte e durante essa safra que vem crescendo cada vez mais, a parte de armazenagem não vem acompanhando o crescimento da safra. Então essa empresa hoje, ela vem nesse segmento do mercado desde a criação praticamente, A principal receita da empresa é através da armazenagem de grãos e também é uma empresa líder no setor na qual ela atua. E aqui embaixo ela fala sobre a prestação de serviços, ou seja, esses silos que ela faz, ela também faz manutenção deles. E uma grande vantagem da empresa também é a parte tecnológica. É uma empresa que está sempre evoluindo nesse aspecto. Então, além de ser líder de mercado, é uma empresa que está em constante crescimento e ampliando a questão tecnológica, Sempre está investindo e sempre vendo a possibilidade de crescimento. Não é uma empresa tão pequena, tá, gente? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver ali no Investidor 10. É uma empresa aí com um patrimônio hoje em torno de 1 bi. Então, o patrimônio líquido dá menos, dá em torno de 600 e poucos milhões. Então, aqui você tem as participações dela nos negócios internacionais, que é em torno de 25% a 30%. Você tem aqui 7 centros de distribuição, vendas em 21 estados, distribuição de negócios em 75 pós-colheita e 25 demais áreas, e outros dados aqui também interessantes que você pode estar lendo.
Eu vou deixar o link desse site disponível para você fazer uma pesquisa mais a fundo, porque são 56 páginas no total. E uma questão muito interessante da empresa é que ela está fazendo formas de poder pulverizar um pouco mais as suas receitas, ou seja, não depender apenas no armazenamento dos grãos, e sim também a prestação de serviço, ampliar o mercado externo, desenvolver a questão da tecnologia, assim como está apresentado aqui abaixo nos negócios internacionais. Então, além da pós-colheita e armazenamento, ela tem essa questão de investir em negócios internacionais, portos e terminais e tudo que envolve silo, que você provavelmente já viu aí. A Kepler, ela está no meio desses assuntos relacionados. E descendo aqui sobre alguns resultados operacionais, você tem aqui alguns dados que faz com que, pela empresa seguir a commodity do agro, no caso, né? E você percebe que o resultado está relacionado completamente ao resultado do agro, das plantações e tudo, né? Então, quando, por exemplo, existe problemas relacionados ao agronegócio, né, do plantio, da colheita, aquela coisa toda, quando não funciona muito bem, a empresa também tem resultados ruins. Então, por isso que ela vem diversificando a sua receita para não depender totalmente da armazenagem, tá bom? Você tem aqui também embaixo o ROIC, que é o retorno sobre investimento que ela tem feito, e você percebe que nesse último ano aqui de 2022, ela teve 103% de retorno. Então, um retorno excepcional, né? E geralmente, esse retorno fica em torno de 15% nas empresas normais, né? Nas empresas comuns aí. Então, tem sido um retorno bem interessante. Porém, é aquilo, né? É um setor cíclico. Então, tem momentos ali que vai dar um excelente resultado e tem momentos que, infelizmente, não apresenta excelentes resultados, assim como, por exemplo, foi nesse ano, tá? O resultado desse ano foi mais fraco do que o primeiro TRI de 2022. E agora, indo para o site do Investidor 10, se você quiser pesquisar aí também no site, é só você escrever Investidor 10 e o código da empresa, que é KEPL3, e aí você tem esses dados aqui. A cotação da empresa atual está em R$ 7,93, uma desvalorização de menos 0,3%, um PL de 4,19, PVP de 2,19 vezes, um dividend yield de 12,76%. Isso aí eu vou explicar logo abaixo, tá? Aqui você tem a cotação da empresa, teve uma valorização de mais de 600%. Ou seja, se você investiu R$1.000, teve um resultado de R$ 6.367. Ou seja, um retorno aí bem interessante. Para quem pegou esse período de 2018, foi uma excelente oportunidade para investir na empresa. Quanto a cotação valia em torno de 1,30, né? E aí você mais para baixo tem aqui outros dados relacionados, assim como mostrei nas outras empresas. Porém, aqui tem alguns fatores que eu gostaria de mostrar para vocês, que foi aquele período que inclusive eu mostrei lá no gráfico, relacionado aos dividendos. O que aconteceu aqui? A empresa ela chegou a pagar os dividendos de 2013 e 2014. Nesse período de 2016 e 2017, 2016 ela reduziu os dividendos, 2017 e 2018 ela não pagou o dividendo. Por que isso? Vou mostrar para vocês logo aqui abaixo. Aqui, como vocês podem ver, nesses mesmos anos que ela não pagou os dividendos, foi o ano que ela teve prejuízo, tá? Então, nesses 2 anos aqui, essa linha abaixo da vela verde representa o prejuízo que ela teve, que foi um pouco mais de 22 milhões. E aí, no ano seguinte, ela teve também um prejuízo de 34 milhões. Então, isso faz com que a empresa não pague os proventos. Se a empresa não está dando lucro, ela não vai pagar dividendos. Seria a forma mais correta de se fazer. É um exemplo de empresas que fizeram isso, e, por exemplo, no caso da Oi, ela mesmo com problemas seríssimos, graves, naquele período de 2013, ela prometeu pagar em torno de 8 bi em dividendos. E, obviamente, isso não aconteceu.
Então ela continuava distribuindo dividendos sem ter condições e não pagava a dívida que ela tinha absurda, né? Que isso fez com que a credibilidade da empresa perdesse de forma absoluta. Então, hoje você vê que a Oi, apesar de ainda ser muito comentado no Brasil, inclusive mais do que essa empresa que eu estou falando aqui para vocês, ela é uma empresa que praticamente hoje só presta serviço, nem existe mais as operadoras. Isso aí é um problema que você tem quando as empresas não são transparentes com os acionistas. No caso da Klepper, aparentemente é uma excelente empresa, principalmente no quesito aí da divulgação dos seus resultados com os acionistas, tá bom? Então, como eu disse para vocês, aqui ela teve uma valorização de mais de 700%, na verdade, se você pegar aqui, ó, 740%. Então, uma valorização absurda, né? Ganhou de todos os indicadores aqui. Ganhou do Ibovespa, ganhou do IFIX, ganhou de todos os indicadores aqui, de forma, assim, absurda mesmo, né? Então, foi uma empresa de valorização aqui muito grande. É uma empresa, como eu disse para vocês lá atrás, pequena em relação às outras demais empresas, é claro, em outros setores, né? Hoje ela é a maior empresa que eu vi aqui até o momento nesse setor de silo, de armazenamento de grãos. Então, aqui está um pouco da história da empresa, não vou ler para vocês porque é grande, tá? Você pode vir aqui no site e fazer uma leitura. E eu já fiz a leitura, já estudei tudo isso aqui, eu achei bem interessante. Inclusive, eu participei aqui de um vídeo de mais de 2 horas do Carefully Day que eles fizeram e eu vi todo aquele vídeo. Eu vi todo aquele vídeo até mesmo para poder fazer a avaliação da empresa, né, estudar, entender quem são ali os diretores da empresa e tudo para poder fazer esse vídeo para vocês da melhor qualidade possível, entregando aqui as melhores fontes possíveis de informação. E aqui você tem um resumo, né, que ela foi estreada em 1980. Aqui você tem o número de funcionários da empresa de 1.229. Aqui embaixo, ano de fundação, que na verdade é 1925. Então esses dados aqui não estão corretos. E aí embaixo você tem hoje o valor de mercado e o valor de firma da empresa. E aqui o patrimônio líquido, tá? Então o patrimônio realmente dela é isso aqui. É o valor líquido da empresa. Você tem aqui então o valor de mercado, ou seja, a cotação dela está acima do que ela realmente vale. Ou seja, o PVP da empresa, como eu mostrei lá para vocês, está acima de 2 vezes. Então é por isso que o valor de mercado dela aqui está mais alto do que o patrimônio, tá bom? E aí você tem aqui outros dados muito importantes, que é a liquidez, por exemplo. Para você investir na empresa, é necessário que tenha a liquidez diária boa, acima aqui de 12 milhões, é uma boa liquidez. Tag along da empresa é de 80%, tá bom? Então, não é 100% igual Banco do Brasil, por exemplo, igual as outras empresas, mas 80% já é considerável. A cotação vezes o lucro da empresa, você percebe que ela vem tendo aqui uma pequena queda em relação ao resultado que ela teve. E nos últimos anos, a cotação dela esteve sempre mais alta, ó, na maioria das vezes, com exceção 2011 para trás, né? 2012, 2011 para trás aqui. Você percebe então que a cotação dela sempre esteve acima durante todo esse período. E aí agora você está tendo aí esse desconto aqui, que é bem interessante, por isso que eu estou apresentando esse vídeo para vocês. É uma empresa que eu estou avaliando e talvez entre na minha carteira e não vender, a não ser que tenha mudanças que possa afetar o resultado da empresa de forma negativa mesmo, tá? Então, se for, por exemplo, situações como a IRB, né, de fraude contábil relacionada à corrupção, então você tem que tomar cuidado. Então, até o momento, a gente não tem nenhum tipo de preocupação nesse sentido com a empresa. Aqui embaixo, os resultados em forma de números, né? Então, para quem é contador e gosta de números, pode estar dando uma olhada. Aqui em cima você tem a avaliação do investidor 10, que é uma excelente avaliação, com exceção, é claro, aqui que vocês percebem, ó, a empresa já teve prejuízo, que é o que eu mostrei para vocês lá anteriormente. Aqui você tem uma questão de pagamento de dividendos que afetou em relação, obviamente, ao prejuízo,
Então, se a empresa tem prejuízo, ela não vai pagar dividendos, tá bom? Então, é isso aí que você tem que analisar. Ou seja, não é uma empresa para você investir e pensar que você vai ganhar dividendos constantemente. Apesar de que os momentos que ela veio pagando os dividendos, ela pagou rápido, tá? Então, é uma empresa, por exemplo, ao contrário de Sanepar, que por mais que pague todo ano, paga uma vez no ano e demora um ano para fazer o pagamento. Aqui você tem o que? Um resultado de menos de um mês pagando os dividendos. Então, ela anuncia no mês 3, por exemplo, e no mês 4 ali ela já está pagando os dividendos no dia 18. Ela anuncia dia 23 e pagou no dia 18. E mais acima você tem um anúncio dia 29/8 e ela pagou no 8/9. Então, você percebe que os anúncios de dividendos que ela faz, ela paga bem rápido, né? Então, isso é bacana, tá? Isso é muito bom. Isso faz com que você tenha caixa mais rápido e possa estar reinvestindo na empresa ou escolhendo uma outra empresa da sua carteira para poder investir, tá bom? E, é claro, juntamente com o seu aporte que você faz mensal. Isso é muito importante. Outra questão muito importante aqui é sobre o endividamento da empresa. Aqui a gente tem um resultado negativo, ou seja, a empresa não tem dívida, ela tem, na verdade, caixa de 22 milhões aí, mais ou menos, pelo menos pelos dados aqui do Investidor 10, eu acredito que seja até um pouquinho mais do que isso, talvez próximo disso aqui, tá? Em torno de 30 milhões de caixa. E isso faz com que a empresa, por não ter dívida, faz com que ela seja uma empresa aí saudável, sem dívidas, faz com que também não se preocupe tanto com o efeito dos juros aqui no Brasil, nesse período que a gente está vivendo. Então, a gente está com juros altíssimos. Se ela tivesse com dívida, com certeza afetaria muito mais os resultados financeiros da empresa, tá bom? Então, é basicamente isso, a nossa avaliação desse vídeo. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tirar a sua dúvida aí mesmo. E se for necessário, eu posso estar gravando um outro vídeo também sobre a Kepler e qualquer outra empresa que você tenha dúvida. Então, pessoal, é basicamente isso aí. E se você chegou no finalzinho desse vídeo, significa que você gostou, certo? Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos para poder receber novos vídeos do canal. E até o próximo vídeo.